Gloria a Dios. Bien, para no hacerlo más lejos, dilatarlo más. Yo quiero más. ¿Quién quiere más? Amén. Qué poquitos. ¿Quién quiere más? Amén. Gloria a Dios. Pastor, avanti. Pastor, avanti. El pastor Ariel, ¿dónde estás? Ven. Ora por ellos. ¿Cuántos están contentos en esta noche? Amén. Yo no estuve en la mañana, pero me dijeron que estuvo muy bueno. Yo quiero así que esta tarde va a ser el doble, porque estamos nosotros también, así que está completo todo. Muy bien, bueno, vamos a dar gracias al Señor. Yo te invito a que allí donde estás, tome la mano de tu hermano, el que tienes al lado, y podamos pedir juntos la bendición de Dios sobre este tiempo de la administración de la palabra. Dios, en este momento te damos gloria y honra y alabanza a ti, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos tu bendición, Señor mi Dios, sobre la vida de Carlos, sobre la vida de Pablo, Señor mi Dios. Que seas tú usando sus vidas, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús. En esta hora toca a cada uno de nuestros corazones para que seamos buena tierra, Señor mi Dios, para que tu semilla caiga, Señor mi Dios, y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. En esta hora declaramos libre nuestras vidas, libre este lugar de toda presión del enemigo, todo cansancio, toda distracción, Padre, y declaramos en este preciso momento, Señor mi Dios, que abrimos nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, todos nuestros sentidos, Señor mi Dios, para escuchar, recibir y tomar todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, bendice a tus siervos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, hermano. Muchas gracias. Amém. Boa noite a todos. Buenas noches. Vamos continuar a nossa caminhada. Vamos a continuar nuestra caminata. Tem sido boa nesses dias. Ha sido bueno en estos días. Desde quando saí de Belo Horizonte, Desde cuando yo salí de Belo Horizonte, tive alguns contratempos. tuve algunos contratiempos. E logo no aeroporto, quando fui pegar o avião, Ahí enseguida en el aeropuerto, cuando fui a tomar el avión, perdi minha identidade. perdí mi identidad, mi documento. E já comecei a ficar preocupado. Y ya ahí ya comencé ya con las preocupaciones. Porque eu disse, identidade perdida no Brasil é um grande problema. Porque yo pensé, identidad, documento perdido en Brasil es un gran problema. Porque eles podem pegar esse documento e fazer muita coisa em seu nome. Porque quien encuentra ese documento fraudulentamente pueden hacer muchas cosas en el nombre de él. Mas logo orei Pero ahí nomás oré e disse, Deus, por favor, E envie dije- anjo que cuide dessa identidade. y dije, Dios, que por favor un ángel cuide de ese documento. Porque eu não quero ter mais problema. Porque no quiero tener más Já problemas. tive problema com perda de documento. Ya tuve un problema con perder un documento de identidad. E quando cheguei em São Paulo, Y cuando llegué en San Pablo, minha esposa disse, seu documento está lá, guardado. mi esposa me llama y me dice, su documento está en la policía del aeropuerto, está guardado. Menos mal. Menos mal. Graças a Deus. Gracias a Dios. Mas quando cheguei em Buenos Aires, Pero cuando llegué en Buenos Aires, fui procurar minha mala. fui a buscar mi valija. Não tem mala. No hay valija. Estou sem roupa. Estoy sin ropa. Estou vivendo com roupa emprestada. Estoy viviendo con ropa prestada. Graças a Deus. Gracias a Mas Dios. estou feliz que eu estou aqui. Pero estoy feliz por estar aquí. E Deus sabe de todas as coisas. Y Dios sabe de todas las cosas. Porque eu fui orando também e disse, Deus, nada vai me afetar. Porque yo estaba orando y decía, nada me va a afectar. Eu quero fazer a sua vontade. Yo quiero hacer tu voluntad. E quero que o Senhor Y quiero que tú, Dios, faça o que o Senhor quiser. hagas lo que tú quieras. E Deus está fazendo. Y Dios lo está haciendo. Na minha vida. En mi vida. E creio também que está fazendo na sua vida. Y creo que también lo está haciendo en la E tuya. eu oro para que isso continue acontecendo. Yo oro para que esto continúe sucediendo.
Quando o Marcelo falou comigo a respeito de unidade, ele falou também de compromisso. Cuando Marcelo me habló a mí con respecto a unidad, Dios también habló conmigo con respecto al compromiso. Não, ele me falou Marcelo. também. Marcelo también habló con respecto al compromiso. São esses 3 os temas do acampamento? Son esos 3 los lemas de este campamento, de este E eu encuentro. fui buscar a Deus e entender o que poderia falar com vocês a respeito de compromisso. Y yo buscando a Dios fui a preguntarle de qué les podía hablar a ustedes acerca de compromiso. E eu quero que você abra sua Bíblia lá em capítulo 2 de Lucas. Y yo quiero que usted abra su Biblia en el capítulo 2 de Lucas, No verso 49. en el versículo 49. Les leo. Não, por enquanto não. Deixa aberto aí. Deja su Biblia abierta. Uma das coisas que eu descobri na minha caminhada cristã Una de las cosas que yo descubrí en mi caminata cristiana é a gente precisa entender quem nós somos. Hoje eu falei um pouco disso à tarde. nosotros necesitamos saber de quién somos nosotros. Hoy a la tarde hablé un poco de esto. Você precisa saber qual é a sua identidade. Usted precisa saber cuál es su identidad. Nós precisamos compreender quem nós somos. Nosotros necesitamos entender de quién nosotros somos. Porque quando nós entendemos quem nós somos, Porque cuando nosotros entendemos de quién nosotros somos, nós vamos fazer aquilo que Deus quer. nosotros vamos a hacer aquello de lo que Dios quiere. Mas aí você pode me perguntar, o que tem a ver isso com compromisso? Pero ¿qué tiene que ver eso con compromiso? Daqui Usted a puede pouco- preguntarme. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou dizendo. Un poquito más adelante usted va a entender de lo que yo le estoy hablando. Em Lucas capítulo 2, verso 49, En Lucas capítulo 2, versículo 49, diz assim: Ele perguntou: dice así, Él me preguntó, por que estavam me procurando? ¿por qué me estás buscando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Ustedes no sabían que yo debía estar en la casa de mi padre. Em uma outra versão diz assim: vocês não sabiam que eu estava cuidando dos interesses do meu pai? En otra versión dice, ustedes no sabían que yo estaba cuidando de los negocios de mi padre. Agora, por que Jesus disse isso? Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso? É porque ele sabia que ele era filho. Porque él sabía que él era hijo. E o que acontece Y lo que sucede é como se, imagine que o Senhor enviou o seu filho, imagine como que Dios, disculpe, imaginen como que Dios, Tito me resfrió en la pileta. Imagínense como que si Dios estuviese, imagine que ele enviou o seu filho, imaginen que Dios envió a su hijo, e você então recebeu esse filho na sua casa. entonces usted recibió a ese hijo en su casa. Você hospedou esse filho. Usted ha hospedado a ese hijo. Você recebeu como alguém muito importante, Usted lo recibió como alguien muy importante, mesmo não sabendo quem ele era. aún sabiendo de quién él era, Mais ou menos. más o menos, Pela fé. por la fe. E isso lhe deu o direito de se tornar filho? Y eso te ha dado el derecho de tornarte hijo. A palavra diz isso. La palabra dice eso, Diz que nós recebemos a Jesus que si nosotros recibimos a Jesús e por isso nós nos tornamos filhos. y por eso nosotros nos volvemos hijos, É muita bondade, não é? es mucha bondad. O fato de nós recebermos em nossa vida, El asunto de recibirlos nosotros en nuestra vida. o pai disse: agora você é filho também. El Padre ahora dice, tú eres hijo también. Você já parou para imaginar como isso é maravilhoso? Tú ya te has parado a pensar cómo eso es maravilloso. Simplesmente o fato de você receber bem o filho Simplemente por el hecho de haber recibido al hijo e crer nele, y creer en él, ele disse: eu sou o príncipe, él dice, yo soy príncipe, eu sou o filho, yo soy hijo. e você recebeu o filho, Usted ha recibido al hijo e o pai disse: agora você também é filho. y el Padre ahora dice,
ahora tú también eres hijo. Foi isso que aconteceu conosco. Fue eso lo que ha sucedido con nosotros. Lá em João capítulo 1, verso 11 e 12, En Juan capítulo 1, versículo 11, diz assim: dice, veio para o que era seu, vino para lo que era suyo, mas os seus não o receberam. pero los suyos no lo recibieron. Contudo, Mas ¿cuántos aos que o receberam, los recibieron? aos que creram no seu nome, A los que creyeron en su nombre, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. les dio el derecho de ser hijos de Dios. Então você é filho. Entonces usted es hijo. Nós somos filhos. Nosotros somos hijos. Isso é a coisa mais maravilhosa que poderia ter acontecido na nossa vida. Eso es el asunto más maravilloso que puede nos haber sucedido en nuestras vidas. Porque agora tudo que é do Pai, Porque ahora todo lo que es del Padre é do Filho, es del Hijo é meu também. y es mío también. Ele me deu herança. Él me dio herencia. A primeira coisa foi a vida em Cristo La Jesus. primera cosa fue Cristo Jesús. A esperança de viver eternamente La esperanza de vivir eternamente diante de Deus. delante de Dios. Esse é um privilégio que nós temos. Ese es el privilegio que nosotros tenemos. Mas nós precisamos entender que essa identidade, Pero nosotros necesitamos entender que esa identidad, nós recebemos uma herança de Deus. nosotros recibimos una herencia de Dios. Nós recebemos uma graça de Deus. Nosotros recibimos una gracia de Dios. Simplesmente por acreditar em Jesus, Simplemente por creer en Jesús. agora temos uma herança com Ele também. Ahora tenemos una herencia con Él también. Isso é maravilhoso. Eso es maravilloso. Imagine que a rainha da Inglaterra envia o príncipe à sua casa Piensa que si la reina de Inglaterra envía al príncipe a tu casa e ele vem vestido de uma forma toda diferente, y él viene vestido de una forma totalmente diferente, bem simples, bien simple, e aí de repente você recebe e hospeda esse príncipe na sua casa, y ahí usted lo recibe a este príncipe, lo hospeda en tu casa, e aí por você ter bem recebido esse príncipe, y ahí por usted haberlo recibido bien a ese príncipe, ela diz: agora você vai ter a herança da minha família. ahora la reina le dice, ahora por haberlo recibido a él como príncipe, vas a tener herencia en mi familia. Nós recebemos a herança de Deus. Nosotros recibimos la herencia de Dios. Recebemos o que Israel não quis. Recibimos lo que Israel no quiso. Então eu preciso entender que eu sou filho e tenho uma identidade de filho. Entonces yo necesito entender que soy hijo y tengo una identidad de hijo. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Esa você es la primera cosa é filho. que necesitamos entender, que tú eres hijo. Porque quando você sabe que você é filho, você tem posturas diferentes. Porque cuando tú sabes que eres hijo, tu postura, tu actitud es diferente. Por mais que Por más que alguien diga, quando você está em outra casa, cuando tú estás en otra casa, essa casa é sua. esa casa es tuya. Minha casa é sua casa. Mi casa es tu casa. Contudo, você não se sente tão em casa. Con todo eso que te dicen, no te sentís tanto en casa. Você não se sente tão à vontade quando você se sente na sua casa. No te sientes tan tranquilo y cómodo como si estuvieras en tu casa. Você não age lá como age na sua casa. Tú no actúas en la casa del amigo como actúas en tu casa. Porque você não é dono. Porque tú no eres el dueño. Mas quando você está na sua casa, Mas cuando tú estás en tu casa ou na casa do seu pai, o en la casa de tu padre, é diferente. es diferente. É muito diferente. Es muy diferente. Porque eu estava falando com os irmãos hoje à tarde Porque yo le estaba hablando hoy a los jóvenes, hoy a la tarde, que, como filho, que sou, como hijo, eu chego na casa do meu pai, yo llego en la casa de mi padre, eu durmo. yo duermo, Primeira coisa que eu faço é abrir a geladeira. la primera cosa que hago es abrir la heladera, Se tem sorvete, que tem boa comida. si hay helado, si hay buena comida. E eu não peço, Yo no le pido, porque eu sou filho. porque yo soy el hijo, E sei que posso comer o que eu quiser, y yo sé que puedo comer lo que yo quiera, porque eu sou filho. porque yo soy hijo, E ele me dá esse direito. y él me da ese derecho como padre. Então abro a geladeira, Entonces le abro la heladera, e se quiser dormir, durmo, si quiero acostarme a dormir me acuesto, porque eu estou na casa do meu pai. porque estoy en la casa de mi E a papá, casa do meu pai é a minha casa. y la casa de mi papá también es mi casa.
Não é? ¿Es o no? É minha casa. ¿Están durmiendo? Eu me sinto em casa Yo quando me, estou lá. yo me siento en casa cuando estoy É o allí. único lugar que eu me sinto tão à vontade fora da minha casa. Es en el único lugar que yo me siento tan cómodo como si estuviera en mi propia casa. Porque eu sou filho. Porque yo soy el hijo. E eu disse para os irmãos hoje à tarde Y yo le dije a los jóvenes hoy a la tarde que bom exemplo disso é o irmão do filho pródigo. que un ejemplo de eso es el hermano del hijo pródigo. Era filho que se via e vivia como escravo dentro da casa do pai. Era un hijo que se veía y vivía como un esclavo en la casa del padre. Nesse caso ele era filho, En ese caso él era hijo, era dono de tudo, era dueño de todo, mas não enxergava assim. pero no lo veía a eso como hijo. E nós precisamos mudar a nossa visão. Y nosotros necesitamos cambiar nuestra visión. Nós somos filhos Nosotros somos hijos e não somos escravos y mais. no somos esclavos más. Nós somos adotados Nosotros somos adoptados e agora somos filhos. y ahora somos hijos. E como filhos temos herança, Y como hijos tenemos herencia, mas como filhos também mas como hijos también temos responsabilidades. tenemos responsabilidad. E é sobre isso que eu quero falar. Y es sobre eso que yo les quiero hablar. Porque não adianta ser só filho. Porque no basta solamente con ser hijo. Você diz, a casa é minha, Usted dice, es mi casa, eu tenho uma herança, yo tengo una herencia, Deus me deu essa herança. Dios me dio esa E herencia. falamos sempre da herança, Y hablamos siempre de la herencia. mas precisamos entender que com isso também a responsabilidade de filho é muito maior. Pero también necesitamos entender que como eso, la responsabilidad de hijo es mucho mayor. Imagine que um homem muito rico Imagínese que un hombre muy rico tem uma grande propriedade tiene una gran propiedad e ele contrate algumas pessoas para trabalhar nesse lugar. y él contrata algunas personas para trabajar en aquel lugar. Ele contrata as pessoas Él contrata a las personas e elas são funcionárias. y ellos son empleados. Elas são pagas. Ellas son asalariadas. Elas vão ter o seu salário no final do mês. Ellas tienen su salario, su sueldo al final de mes. E todo funcionário, Y todo empleado alguns trabalham bem, abusa para bien, trabalham bem, trabaja bien, outros trabalham mal. otros trabajan mal. Até porque eles vão lá, às vezes trabalhamos por dinheiro, Y a veces porque hasta el empleado va solamente a trabajar por el sueldo e não por amor. y no por amor. Aí podemos abrir um parênteses. Ahí podríamos ahí abrir un paréntesis. Quando nós fazemos por obrigação, Cuando nosotros hacemos por obligación, fazemos mal. a veces mal. E esse não é o caminho que o Senhor nos ensinou. Y ese no es el camino que Dios nos ha enseñado. Essas pessoas têm salário ao final do mês Esas personas tienen el sueldo al final de mes porque trabalhou durante um mês. porque trabajó durante un mes. Por melhores funcionários que eles sejam, Por más pequeño que sea el empleado, eles não vão trabalhar como se fossem filhos, como se fossem donos. ellos no van a trabajar como si fueran hijos o como si fueran dueños. E não cuidarão dos interesses desse lugar como dono. Y nunca van a cuidar los intereses de aquel trabajo como dueños. Porque eles são funcionários. Porque ellos son empleados nomás. Ele disse, eu vou embora. Eles Dia vou dizem- ser mandado embora, eu não quero nem saber. Ellos dicen, algún día me van a mandar, me van a dejar sin trabajo, así que no me interesa cuidar de los intereses. Então, quando você tem a mentalidade Entonces, cuando tú tienes la mentalidad e o entendimento de que você é filho, y el entendimiento de que tú eres hijo, você diz, eu vou cuidar desse lugar. tú dices, yo voy a cuidar de este lugar. Eu vou cuidar desse lugar porque esse lugar me pertence. Yo voy a cuidar de este lugar porque es pertenencia mía. Os funcionários não cuidam dos interesses Los empleados no cuidan de los intereses na medida que deveriam cuidar. en la medida que realmente lo Mas tendrían os que cuidar. filhos que são herdeiros, Mas los hijos que son los herederos, eles deveriam e devem cuidar ellos dessa fazenda. deberían y deben cuidar ese trabajo. Vamos ler em Lucas capítulo 20. Vamos a leer en Lucas capítulo 20. Pone por favor la NBI. Lucas capítulo 20, verso 9. Versículo.
9. 20, versículo 9. Pode ler. Pasó luego a contarle a la gente esta parábola. Un hombre plantó un viñedo, se lo arrendó a unos labradores y se fue de viaje por largo tiempo. Llegada la cosecha, mandó a un siervo de los labradores para que le dieran parte de la cosecha. Pero los labradores lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro siervo, pero también a este lo golpearon, lo humillaron y lo despidieron con las manos vacías. Entonces envió un tercero, pero aún a este le hirieron y lo expulsaron. Entonces pensó el dueño del viñedo: ¿qué voy a hacer? Enviaré a mi hijo amado, seguro que a él los respetarán. Por cuando lo vieron los labradores, trataron el asunto. Este es el heredero, dijeron. Matémoslo y la herencia será nuestra. Así que lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. ¿Qué les hará el dueño? ¿Volverá, acabará con esos labradores y dará el viñedo a otros? O al oír esto la gente exclamó: Dios no lo quiera. Mirándolo fijamente, Jesús les dijo: entonces, ¿qué significa esto que está escrito? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Irmãos, isso aqui é uma parábola que Jesus propôs. Ele disse: olha, o dono, o proprietário da fazenda, Esto es algo que Dios ha propuesto. Dios dice: el propietario de esa hacienda, de ese campo, arrendou essa fazenda a algumas pessoas. alquiló ese campo a algunas personas. Irmãos, essa fazenda Hermanos, é o esa reino de estancia Deus. es el reino de Dios. Esse homem rico é o Senhor. Ese hombre rico es el Señor. Ele arrendou essa fazenda a Israel. Él le alquiló esa estancia al pueblo de Israel. Mas o povo não quis. Pero el pueblo no lo quiso. Mas agora ele passou e colocou nas nossas mãos. Pero ahora Él lo sacó de allí y lo puso en nuestras manos. Nós somos os filhos. Nosotros somos los hijos. Imagine que o dono dessa fazenda é o Senhor. Imagínese que el dueño de esa estancia E es você el é o Señor. filho. Y usted es el hijo. E você é que precisa cuidar dessa fazenda. Y es usted quien necesita cuidar de esa estancia. Porque essa fazenda é sua. Porque esa estancia es suya. É o reino de Deus. Es el reino de Dios. E nós fomos incumbidos de cuidar desse lugar. Y nosotros fuimos encargados en cuidar ese lugar. Porque somos filhos agora. Porque somos hijos ahora. Por isso que nós precisamos que, como filho, Por eso necesitamos entender que como hijos entender que o reino de Deus precisa avançar, precisa crescer através das nossas vidas. entender que como hijos el reino necesita avanzar, necesita crecer a través de nuestras vidas. E quando você entende que você é filho, o seu compromisso é outro. Cuando usted entiende que usted es hijo, el compromiso es otro. É muito diferente. Es muy diferente. Você é dono daquilo que Deus deixou aqui na terra para fazer. Usted es dueño de aquello que dejó Dios en la tierra para hacer. Eu sou dono também dessa propriedade. Yo también soy el dueño de esa E propiedad. qual propriedade é essa? ¿Y qué propiedad es esa? A propriedade é o rebanho, irmãos. La propiedad es el rebaño, hermano. Nós somos a propriedade do Senhor. Nosotros somos la propiedad de Cristo. Essa é a fazenda do Senhor. Esta es la estancia del Señor. Essa é a fazenda que Deus estabeleceu. Esta es la estancia que Dios ha E establecido. Deus nos disse: agora você vai cuidar dessa fazenda. Ahora Dios nos dice: tú vas a cuidar de este campo. Porque você é meu filho. Porque tú eres mi hijo. Eu te dei agora o direito de cuidar. E nós, como filhos, precisamos entender. Y Él nos ha dado ese derecho de cuidar. Y nosotros necesitamos entender. E temos o compromisso Y tenemos el compromiso de fazer com que aquilo que é do nosso Pai de hacer de aquello que es de nuestro Padre cresça, crezca, multiplique, multiplique, esteja sólida. esté sólido.
E somos nós que cuidamos disso. y es nosotros que vamos a encargarnos Somos de o dono da fazenda também. eso. Somos los dueños del campo Ele también. deixou para nós. Él nos dejó a nosotros. É a nossa vida, Es nuestra é a vida, nossa família, nuestra a familia, igreja de Jesus, la iglesia de é o Jesús. reino dele, Es el reino de Él. é a propriedade do homem rico que deixou agora, Es la propiedad del hombre rico que nos ha dejado ahora, para que nós possamos cuidar. para que nosotros le podamos cuidar. E como filhos, Y como hijos, nós precisamos entender necesitamos entender que esse lugar é nosso, que este lugar es nuestro. essa herança é nossa. Esta herencia es nuestra. E qual é a herança? ¿Y cuál es la A herencia? herança é a vida que Deus nos deu. La herencia es la vida que Dios A nos ha dado. nossa, Para nuestra vida, a nossa família, nuestra familia, a igreja la iglesia e o reino de Deus. y el no reino mundo. de Dios. Essa é a herança que Deus nos deu. Esa es la herencia que Dios nos ha Não é dado. dinheiro, irmãos. No es dinero, São vidas, son vidas, pessoas, personas, homens, hombres, ovelhas ovejas do rebanho do Senhor. del rebaño de Dios. Se nós entendemos a nossa filiação, Si nosotros entendemos cuál es nuestra filiación, se nós entendemos que somos filhos, si nosotros entendemos que somos hijos, nosso compromisso vai ser diferente no reino de Deus. nuestro compromiso va a ser diferente en el reino de Porque Dios. você vai saber que Deus te deu alguma coisa para você cuidar. Porque usted va a saber que Dios le ha dado algo que tú tienes que E cuidar que é seu. y que es suyo. Imagine que você tem uma fazenda, Imagine que usted tiene un campo. você vai defendê-la com unhas e dentes, Usted lo va a defender a ese campo con uñas y dientes. porque o interesse desse negócio Porque es interés suyo que ese negocio é seu. es suyo. E o interesse do reino de Deus, irmãos, Y el interés del reino de Dios, hermanos, é nosso. es nuestro. É por isso que Jesus, lá no capítulo 2, Es por eso que Jesús allí en el capítulo 2 ele disse: Eu estou cuidando dos interesses do meu Pai. dice Jesús, yo estoy cuidando de los negocios de mi Padre. E você, de quais interesses você está cuidando? ¿Y usted de qué negocio está cuidando? Porque você é filho. Porque tú eres hijo. E como filho, nós precisamos cuidar dos interesses do nosso Pai. Y como hijo necesitamos cuidar de los negocios de nuestro Não há Padre. ninguém aqui que possa cuidar dos interesses do nosso Pai, a não ser nós mesmos. Aquí no hay nadie que pueda cuidar de los intereses de nuestro Padre, Nós de no que ser somos nosotros, filhos. nosotros hijos. É a nós que deu a responsabilidade de falar assim: meu filho, agora você cuida dos meus interesses. Es a nosotros que nos ha dado la responsabilidad y nos dice, A fazenda- ahora cuida de los intereses. A fazenda que é minha, a propriedade que é minha, agora vocês vão cuidar. Del campo que yo digo que es mío, ahora ustedes lo van a cuidar. E quem são essas pessoas? ¿Y quién son esas personas? São os pastores só. Son los pastores solamente. Não são só eles. No son solamente ellos. Cada de nós aqui. Cada uno de nosotros. Cada aquí. de você que é filho. Cada uno de ustedes Ou que es você hijo. não é filho. O aquí no hay hijos. Porque quem cuida desse lugar são os filhos. Porque quien cuida de este lugar son los hijos. Quem cuida das ovelhas são os filhos. Quien cuida de las ovejas son los hijos. E se nós não estamos cuidando, precisamos entender que Deus nos estabeleceu para cuidar dos interesses dele. Y si nosotros no lo estamos haciendo, necesitamos entender que Dios nos estableció para cuidar los intereses de Él. Porque se nós não cuidamos, Deus realmente vai dizer assim: não, se você não está cuidando dos meus interesses, eu vou colocar outro para cuidar. Porque si nosotros no cuidamos de los intereses que Dios nos ha encargado, Dios va a poner a otro en ese lugar. O reino de Deus, irmãos, é um interesse nosso. El reino de Dios es interés nuestro. Fazê-lo crescer, Hacerlo crecer, desenvolver que se desarrolle, e estabelecê-lo establecer, cada vez mais forte. cada vez más fuerte, más firme. É nosso interesse. Es nuestro É interés, nossa es responsabilidade. nuestra É responsabilidad. nós, como filhos, Es nosotros como que hijos. precisamos cuidar dessa fazenda do nosso Pai. Necesitamos cuidar del campo de Porque nuestro Padre. ela pertence a nós. Porque ese campo pertenece a nosotros. Quando nós chegarmos na eternidade, Cuando nosotros lleguemos a la eternidad, nós vamos ver todo o trabalho que foi feito. nosotros vamos a ver todo el trabajo que fue hecho. Agora estávamos conversando com o Ángel, Ahora estábamos conversando con el pastor Ángel. e há algum tempo atrás ele esteve aqui semeando
e gerando líderes aqui. Hace un tiempo atrás él estuvo sembrando y generando líderes aquí. Líderes agora que estão liderando as igrejas, Líderes que hoy están liderando iglesias, cuidando dos interesses do Pai. cuidando de los intereses del Padre. E esses líderes Y esos líderes foram cuidando do rebanho. fueron cuidando del rebaño. E eu creio que para ele é muito bom chegar aqui agora e ver o rebanho. Y yo creo que es muy bueno para el pastor llegar ahora y ver este rebaño. Estava cuidando dos interesses do Pai. Porque ellos estaban cuidando de los intereses del Padre. Mesmo com toda a dificuldade que estava em casa, Mismo con la dificultad que el pastor tenía en su casa. estava cuidando dos interesses do Pai que deu a ele a responsabilidade. Estaba cuidando de los intereses que Dios le dio a él como padre. Irmãos, nós precisamos entender isso com clareza. Nosotros necesitamos entender esto. Deus veio estabelecer o reino dele nessa terra. Dios vino a establecer su reino aquí en la tierra. Essa é a fazenda. Este es el campo. Essa é a fazenda. Este es el campo. Antes ela tinha sido arrendada, Antes había sido alquilada. agora ela foi dada aos filhos. Ahora le fue dada por derecho a sus hijos. A nós, A os nosotros. seus filhos, Sus hijos. para cuidar Para cuidar. e levá-la Y a llevarla. desenvolver, A que se desarrolle. a crescer, A crecer. a se fortalecer. A fortalecerse. Essa fazenda somos nós, Ese campo somos o nosotros. seu rebanho. Y su rebaño. E há dois interesses Y hay dos intereses nesse negócio, en este negocio no seu reino, de su reino. que os seus filhos, donos e herdeiros dessa fazenda devem ter. Que sus hijos, Os herdeiros dessa fazenda devem ter. hay dos cosas de entender lo que los hijos deben tener Que eles devem fazer agora. y que de lo que deben hacer ahora, Cuidar da saúde desse rebanho. entendiendo de cuidar la salud de este rebaño. A saúde desse rebanho é a minha saúde. La salud de este rebaño es mi salud. A saúde desse rebanho é a minha vida com Deus. La salud de este rebaño es mi vida con Dios. E eu preciso estar trabalhando para que cada dia eu me pareça mais com o Senhor. Y yo necesito trabajar en mí mismo para que yo cada día me parezca con el Señor. A mim, a minha família e as pessoas que são lideradas por mim. Yo me tengo que parecer, mi familia se tiene que parecer y la gente que yo estoy liderando se tiene que parecer con el Señor. O grande interesse do Pai El gran interés que tiene el Padre é que cada dia nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. es que cada día a día nos tornemos, nos volvamos más parecidos a Jesús. Quanto mais você for mais parecido com Jesus, Cuanto tú más te parezcas a Jesús, o reino de Deus vai chegar na sua vida. el reino de Dios va a Ele llegar vai a tu se vida. expandir na sua vida. Él se va a expander en tu vida. Ele vai se expandir pela sua família. Él se va a expander en tu Vai se familia. expandir pela igreja Se va a expander en la iglesia. e vai se expandir pelo mundo. Y se va a expander en el mundo. Então nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual. Entonces nosotros necesitamos cuidar de nuestra salud espiritual. Quando nós estamos pregando, ensinando, falando e ministrando, Cuando nosotros estamos predicando, enseñando y ministrando, estamos cuidando da saúde desse rebanho, estamos cuidando de la salud de este rebaño. para que esse rebanho forte, Para que este rebaño fuerte, com saúde, con salud, possa multiplicar. se pueda multiplicar. Porque um rebanho forte com saúde se multiplica. Porque un rebaño fuerte con salud se multiplica. Quando somos ministrados, Cuando somos ministrados, quando nos relacionamos com o Senhor, cuando tenemos una relación con el Señor, quando temos intimidade com o Senhor, cuando tenemos intimidad con Dios, somos fortalecidos. somos fortalecidos. Esse é o cuidado que eu tenho que ter comigo Ese es el cuidado que yo tengo que tener conmigo mismo e que eu tenho que ter com o rebanho do Senhor. y que yo tengo que tener con el rebaño Isso de não é Dios. só uma responsabilidade dos líderes. Eso no es solamente responsabilidad de los líderes, Essa é responsabilidade de todos nós es responsabilidad de todos que nosotros já estamos no reino. que ya estamos en el reino. Você já viu aquela família onde os filhos que são mais velhos acabam cuidando dos mais novos? Ustedes ya vieron donde en esa familia los hijos mayores cuidan de los menores. É muito normal, não é? Es muy normal. Aqueles que já andaram mais, Aquellos que ya caminan y crecieron, aqueles que já cresceram, aquellos que ya crecieron, precisam começar a cuidar dos mais novos precisan cuidar de los más jóvenes e ajudar o pastor a cuidar desses mais novos, y ayudarle al pastor a cuidar de esos que son nuevos, a fortalecer os que estão fracos a fortalecer los flacos e trazê-los com você, y traerlos junto a ti. porque você assim estará cuidando dos interesses do seu Pai. Porque de esa manera usted estará cuidando de los intereses de su Padre. Jesus disse: eu estou cuidando dos interesses do meu Pai.
Jesús- Com 12 anos de idade ele falou isso. Jesús dijo con 12 años de edad, con 12 años de edad, él dijo, yo estoy cuidando de los negocios de mi padre. Irmãos, nós precisamos parar para entender. Será que nós estamos cuidando do interesse do nosso Pai como Ele Nosotros quer? necesitamos detenernos y pensar, ¿será que estamos cuidando de los asuntos del Padre? Às vezes a igreja tem estado doente, anômala. Fala de nuevo. Às vezes a igreja tem estado doente A veces la iglesia ha estado enferma por não se relacionar com Deus, por no relacionarse con Dios, por não ter intimidade com o Senhor. por no tener intimidad con el Señor. E nós precisamos nos relacionar com Ele, Y nosotros necesitamos relacionarnos con Él, porque temos uma responsabilidade porque tenemos una responsabilidad de cuidar do rebanho do Senhor, de cuidar el rebaño de Dios, de cuidar dos interesses do nosso Pai. de cuidar de los intereses del negocio de nuestro Padre. Irmãos, o dia que o Senhor voltar, Hermanos, el día que el Señor vuelva, Ele vai prestar conta com a gente e dizer: o que você fez com o que eu te dei? Él nos va a pedir cuenta y nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Quando eu entendo que eu sou filho, eu tenho que ter esse compromisso. Cuando yo entiendo que soy hijo, tengo que tener ese compromiso. Deus me deu uma responsabilidade. Dios me dio una responsabilidad. E essa responsabilidade não cabe só aos líderes, Y esa responsabilidad no le incumbe solamente a los líderes, são a todos. es a todos. A todos. ¡A todos! ¡A todos! Sim, a todos. Os líderes estão preparando. As Escrituras diz que esses líderes estão preparando a igreja para a obra do ministério. Los líderes solamente están preparando a la iglesia para la obra de Dios. Os trabalhadores somos todos nós. Los trabajadores somos todos nosotros. Uma certa vez Deus me deu um sonho. Un día Dios me dio un sueño E eu sonhei que eu estava trabalhando numa fazenda. Yo soñaba que trabajaba en un campo E eu era administrador dessa fazenda. y yo era el que administraba ese campo. E essa fazenda tinha um dono, mas eu não conhecia. Eu sabia que ela tinha um dono. Yo sabía que ese campo tenía un dueño, pero yo no lo conocía. E eu que cuidava dela. Y yo era el que cuidaba del campo. E havia muitas pessoas que trabalhavam comigo. Y había mucha gente que trabajaba conmigo. E aí então, depois que eu acordei, Ahí después que yo me desperté, eu fui entender: entendí, que fazenda é essa, Deus? ¿qué campo es ese, Señor? Ele disse: é a minha igreja. Él me dijo, es mi iglesia. Você está cuidando dela. Usted está cuidando de ella. Eu sou o dono dela. Yo soy el dueño de Você ella. está administrando. Usted solamente la administra. E eu te dei os trabalhadores para trabalhar com você. Y yo te he dado los trabajadores para que trabajen contigo. E eu vi as pessoas trabalhando nessa fazenda, andando de caminhão, colhendo e fazendo tudo, e eu ia administrando. Y yo veía en ese campo a las personas andando de camión, haciendo la cosecha de un lado hacia otro, y yo solamente administrando. Irmãos, nós somos administradores dessa fazenda. Hermanos, nosotros somos administradores de este Nós não campo. somos donos. Nosotros somos dueños. Os pastores que estão aqui são administradores daquilo que Deus colocou na mão deles. Los pastores aquí son administradores de lo que Dios ha colocado en la mano de ellos. É um trabalhador como você. Es un trabajador junto contigo. Mas todos nós somos trabalhadores. Mas todos nosotros somos los trabajadores. Todos nós somos donos desse negócio Todos nosotros somos dueños de este negocio. chamado Igreja de Jesus, Reino do Senhor. Que se llama Iglesia, Reino del Señor. Não há um dono. No hay un dueño. O dono é o Senhor. El dueño es Dios. Ele vai voltar um dia. Ele vai voltar um dia Él vuelve un día e vai dizer: y va a decir, eu te dei uma propriedade para você cuidar. yo te di de una propiedad para que tú cuides. O que você fez com ela? ¿Qué hiciste con ella? El que tiene oído. Você é filho. Usted es hijo E ele te deu isso como herança. y Él te ha dado eso como herencia. Irmãos, quando Deus me falou isso, Hermano, cuando Dios me habló eso, eu me senti tão honrado. yo me sentí con tanta honra. Senhor, estou administrando
algo tão maravilhoso. Señor, estoy administrando algo tan maravilloso E eu sei que o Senhor é o dono. y yo sé que tú eres el dueño. Eu quero cuidar muito bem. Yo quiero cuidar muy bien. Para o dia que o Senhor voltar, Para el día que tú vuelvas, eu vou entregar para o Senhor e dizer assim: Senhor, está aqui. Estou prestando conta para o Senhor. yo te voy a decir, Señor, te estoy entregando, te estoy rindiendo cuentas de lo que me has dado. E aqui estão os trabalhadores que trabalharam comigo. Y aquí están los trabajadores que trabajan conmigo. E aqui está a colheita, Senhor, que nós fizemos. Y aquí está la cosecha tuya que nosotros hemos hecho. Imagina, irmãos, o dia que nós chegarmos diante do Senhor e pudermos fazer isso. Imagínense, hermano, el día que lleguemos a la presencia de Dios y podamos hacer eso. Imagina o dia que nós chegarmos e Ele disser assim: está aqui, Senhor, a chave da fazenda que o Senhor me arrendou, que o Senhor deixou comigo, estou te entregando. E Ele vê aquele rebanho maravilhoso. Imagínese el día que esté en la presencia de Dios y tú le digas, Señor, aquí está la llave del campo que me has alquilado, y sea una cosecha maravillosa. Solo 3 amén. Essa fazenda que pertence ao nosso Pai, irmãos, Ese campo que pertenece a nuestro Padre, hermanos, foi dado a nós como filhos. nos ha dado a nosotros como hijos. Cresça, Crezca, multiplique, multiplíquese, enche a casa. llene la casa. O interesse do Pai é que nós possamos fazer discípulos em qualquer lugar, El interés del Padre es que nosotros podamos hacer discípulos en cualquier lugar, pregando o Evangelho e falando do Senhor, predicando el Evangelio y hablando del Señor, e gerando discípulos através de um relacionamento, y generando discípulos a través del relacionamiento, formando o caráter de Deus e de Jesus Cristo que está em nós, formando el carácter de Dios, de Jesucristo que está en nosotros, na vida daquelas pessoas novas, en la vida de aquellas personas nuevas, dos que estão chegando. de los que están llegando. É um grande privilégio para nós, irmãos. Es un gran privilegio para nosotros, hermanos. É um grande privilégio que Deus nos deu, Es un gran privilegio presente, que Dios nos ha dado, regalo, só porque você recebeu o Filho. solamente porque tú has recibido al Hijo. Agora nós temos uma herança. Ahora nosotros tenemos una herencia. E quando nós olhamos o rebanho, Y cuando nosotros miramos a aquel rebaño, a gente vai dizer: eu sou parte disso. nosotros vamos a decir, somos parte de eso. Eu estou construindo junto. Yo estoy construyendo junto. Eu sou parte desse trabalho. Yo soy parte de este trabajo. É muito bom, irmãos. Es muy bueno, hermanos. Nós agora acabamos de construir um salão novo em Belo Horizonte. Nosotros ahora acabamos de construir un salón nuevo en Belo Horizonte. E Deus nos deu uma graça tremenda. Y Dios nos ha dado una gracia tremenda. Porque Ele enviou tudo quanto é recurso de todo lugar. Porque Dios envió recursos de muchos lugares. E depois, quando você vê aquele local acabado, Y después cuando yo miraba ese local ya terminado, eu via que as pessoas que estiveram ali trabalhando para aquilo yo veía a aquella gente que había estado trabajando en ese salón. se sentiram orgulhosas, Se sentían orgullosos. dizendo: nós participamos disso aqui, da Dizendo, construção desse local. Participamos en la construcción. Nosotros hicimos parte de esta construcción. Mas eu disse para eles: isso não é o mais importante. Yo les dije a ellos, no es lo más importante. A construção mais importante está aqui, são as pessoas, La são as parte más vidas. importante está aquí, son las personas que E están nós aquí. precisamos agora continuar construindo, Ahora necesitamos, hermanos, continuar construyendo, porque há muitas pessoas a serem alcançadas. porque hay mucha gente todavía para ser alcanzada. Eu estava conversando com os irmãos hoje, Yo conversaba hoy con los hermanos. que a Argentina achava que a Argentina fosse mais evangelizada, Yo pensaba que Argentina estaba más evangelizada, mas me disseram que tem mais ou menos 4 milhões aqui. pero me dijeron que hay aproximadamente 4 millones de evangélicos, pastor. E eu sei que isso é 10% da população. Yo sé que eso es el 10% de la población. Onde estão os 90%? ¿A dónde están los 90%? Nós vamos um a um povoar a fazenda do nosso Pai. Nosotros vamos uno a uno poblar la estancia, el campo de nuestro Padre. 4 Aonde amén. estão as ovelhas? Amén. ¿A dónde están las ovejas? Aonde estão as ovelhas? ¿A dónde están las ovejas? Elas vão nascer de você mesmo. Ellas van a nacer de usted mismo. Ovelhas dão luz, ovelhas. Ovejas generan ovejas.
A partir do momento em que a glória e a graça e a unção de Deus está na sua vida, A partir de que la gloria y la unción de Dios está en nuestras e a vidas, palavra está na sua vida, la palabra está en nuestras vidas, você vai gerando vida. usted va generando vida. Nós precisamos ser cheios, irmãos. Nosotros necesitamos ser llenos, À hermanos. medida em que nós chegamos na vida, aproximamos das pessoas, En la medida que nos aproximamos a la gente, elas sejam tocadas que ellas puedan ser tocadas com o Deus que está na sua vida, con el Dios que está en tu vida. porque o nosso propósito, Porque nuestro propósito, assim como o de Jesus, así como ha sido el de Cristo, é de glorificar o nome dele. es de glorificar su nombre. E o nome de Jesus é glorificado Y el nombre de Jesús es glorificado quando nós vivemos uma vida santa e cuando reta diante nosotros dele. vivimos una vida santa, reverente a Él. E quando nós nos multiplicamos na vida de outra pessoa. Y cuando también nos multiplicamos en la vida de otras personas. Quanto mais alcançamos pessoas, Cuanto más alcancemos a gente, mais valorizamos o sacrifício de Jesus. más estamos valorizando el sacrificio de Jesús en la cruz. Esse é o interesse que cabe a nós defender. Esto es el interés de cada uno de nosotros que nos cabe, Que o Pai nos interesar, deu para defender. que Dios nos ha dado para que defendamos. É o interesse do rebanho do Senhor. Es el interés del rebaño de Dios. Ninguém pode fazer isso, irmãos. Nadie puede hacer eso, Nem os anjos, ni los ángeles, só o homem. solo el hombre. E sabe qual homem? ¿Y sabe qué hombre? Não é qualquer homem. No es cualquier hombre, São os filhos, son los hijos, aqueles que receberam. aquellos que han recibido, Que receberam a herança, que recibieron la herencia que recebeu também a responsabilidade y has recibido también la responsabilidad de cuidar do rebanho de dele. cuidar el rebaño de Él. Eu quero ler um último versículo em Romanos, Yo les voy a leer el último versículo en Romanos. capítulo 14. Romanos, Capítulo 10, Romano capítulo 10, verso 14. versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas nuevas. Continúa. Sim. Como crerão se não há quem pregue? ¿Cómo creerán si no hay quien predique? Un vasito de agua. Dos. ¿Querías agua? Hã? Sim, quero. Esse é o privilégio que Deus nos deu. Ele diz, Ese es el privilegio que Dios nos ha dado. ele diz assim, Aquí. como são creerán? belos os pés dos que anunciam as boas novas. Cuán hermoso es recibir el mensaje que trae las buenas nuevas. Y en otra versión dice, cuán hermosos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio de Dios. Nós somos filhos. Nosotros somos hijos. Deus tirou isso das mãos de Israel e te deu. Dios le ha sacado eso de las manos de Israel y te lo ha entregado. Para que a gente possa dar a Ele, devolver a Ele. Para que nosotros podamos devolverle a Él E dizer, Senhor, aqui está y decir, Señor, aquí está o que o Senhor me deu a construir. lo que Dios me ha dado que construya. Cada fazendo o que deve fazer. Cada uno haciendo lo que debe hacer. Jesus diz que era para nós buscarmos prioritariamente o reino dele. Jesús dijo que era prioridad que busquemos su reino, primeramente. Talvez essa seja a maior dificuldade que nós temos hoje. Tal vez esa sea la mayor dificultad que tenemos hoy. Porque estamos buscando os nossos interesses sempre. Porque siempre estamos buscando de aquellos que nos interesa a nosotros mismos. Nós precisamos aprender e crer que quando cuidamos dos interesses do nosso Pai, Nosotros necesitamos entender que cuando cuidamos de los negocios de nuestro Padre, Ele vai cuidar dos nossos interesses. Él va a cuidar de nuestros negocios.
Enquanto estivermos cuidando dos interesses de Deus, En cuanto nosotros estemos cuidando de los intereses de Dios, Ele vai estar cuidando dos interesses seus. Él va a estar cuidando de sus intereses. Essa é a promessa dele. Esa es la promesa de Él. Pode ir lá em capítulo 6 de Mateus. Puede ir allí en capítulo 6 de Mateos. Ele No hay diz que vai nadie, cuidar de nós. no hay nadie que haya dejado casa, padre y Eu madre. sou testemunho vivo disso. Yo soy testimonio vivo de eso. Na minha vida, eu sou testemunho de que a partir do momento em que eu comecei a cuidar dos interesses do Pai, Es que yo soy testimonio vivo de que en aquel momento que comencé a cuidar de los intereses de mi padre, Ele está cuidando dos meus interesses. Él está até hoje. cuidando de los míos. Amén. Essa é uma pergunta que eu quero te fazer para reflexão. Esa es la pregunta que yo le quiero hacer con una reflexión. Para nós encerrarmos. Para estar cerrando ya. Você tem cuidado dos interesses do Pai, do seu Pai, ¿Usted ha cuidado de los intereses de su padre na sua vida, en su vida, na sua família, en su familia, na igreja en la e iglesia lá fora? y afuera en la calle? ¿Entendieron la pregunta? Você tem cuidado dos interesses? ¿Ha cuidado de esos intereses? O que tem mais tomado a sua mente? ¿Qué es lo que ha ocupado más en su mente, O seu tempo? en su tiempo? São os seus interesses ou os interesses do Pai? ¿Son los intereses suyos o los intereses del Padre? Os seus interesses e os seus planos são: que carro eu vou comprar, Los que casa eu vou intereses- comprar, o que eu vou fazer, como eu vou ganhar. Los intereses que usted se ha ocupado es: ¿qué auto voy a comprar? ¿Cuándo voy a comprar mi casa? ¿Qué ropa me voy a comprar? Se é isso que ocupa a nossa mente, irmãos, Se o esse- tempo todo, Si es eso que ocupa nuestra mente, como nós vamos ganhar dinheiro? ¿cómo vamos a ganar dinero? Como vamos fazer para nos suprir? ¿Cómo vamos a hacer para suplirnos? Nós estamos cuidando dos nossos interesses. Ahí estamos cuidando solamente de nuestros intereses. O que mais te preocupa nos últimos tempos? ¿Qué es lo que más te está preocupando en este último tiempo? A crise, a falta de emprego, a falta de dinheiro? La crisis, la falta de empleo, la falta de dinero. O que mais toma a sua mente? ¿Qué es lo que más ocupa su mente? É como você vai fazer amanhã, o que você vai fazer amanhã? Es cómo va a ser mañana, de qué manera lo hará mañana. Nós precisamos entender Nosotros necesitamos entender que os interesses do Pai que los intereses del Padre estão acima dos nossos interesses. está arriba de nuestros intereses. Amén. Você está preocupado? Se você está preocupado em ser um melhor marido ou uma melhor esposa, Si usted está ocupada en ser un mejor marido o una mejor esposa um melhor filho, o un mejor hijo, ou como você pode mudar a sua vida, o cuánto usted puede cambiar en su vida, a sua postura, su postura, su posición, ou como você pode servir alguém melhor, o cómo puede servirle a alguien de una manera ou como mejor, você pode abençoar alguém, o cómo puede bendecir a alguien, ou como você pode levar alguém ao Senhor, o cómo puede llevar a alguien a los caminos de Dios. aí eu posso dizer que os seus interesses são outros. Ahí yo les puedo decir que sus intereses son otros. São os interesses que o Pai tem para a sua vida. Son los intereses de su Padre para con tu vida. Porque se nós estamos preocupados com o que vamos ganhar, comprar, fazer amanhã para nós mesmos, irmãos, Porque si estamos ocupados con qué vamos a comprar, ganar o qué hacer mañana, hermanos, nós estamos cuidando dos interesses nossos. nosotros ahí solamente cuidamos de nuestros intereses. E aí nós sofremos muito mais. Y ahí vamos a sufrir mucho más. Porque nós fazemos pela nossa própria força. Porque ahí lo hacemos con nuestra propia fuerza. Quando você tira a mão Cuando usted suelta de mano e começa a se preocupar com aquilo que Deus tem para a sua vida, y usted se comienza a preocupar con aquello que Dios tiene e en para tu vida fazer a vontade de Deus, y para hacer la voluntad de Dios, Deus começa a entrar no seu negócio também. Dios empieza a entrar en tu negocio también. E começa a fluir de forma real. Y comienza a fluir de una manera real. Porque você está cuidando dos interesses do reino de Deus na sua vida. Porque usted está cuidando de los intereses de Dios en tu vida. Amém? Amén.
Nós precisamos mudar a nossa mentalidade, Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, porque só assim porque solo así nós vamos poder cuidar dos interesses do nosso Pai. vamos a poder cuidar de los intereses de nuestro Padre. O sucesso do reino, irmãos, El éxito del reino, o hermanos. sucesso do reino, Éxito. o êxito do reino é o êxito nosso também. Es el éxito nuestro también. El éxito del reino es el éxito nuestro Se o también. reino avança, Si el reino avanza, nós também estamos avançando. nosotros también estamos Se avanzando. ele cresce, Si el reino crece, nós também estamos crescendo. nosotros también estamos creciendo. Se vidas se convertem ao Senhor, Si vidas se convierten a Dios, nós estamos sendo edificados também. nosotros estamos siendo edificados Porque también. somos filhos, Porque somos hijos, donos de tudo, dueños de todo, mas responsável também por tudo. mas también responsable por todo. Amém? Amén. Precisamos mudar a nossa mentalidade. Precisamos cambiar nuestra mentalidad. Você é filho Usted es hijo e tem uma propriedade. y tiene una propiedad. Essa propriedade é o reino de Deus. Esa propiedad es el reino de Dios E ele começa na sua vida, y ese reino comienza en su vida, na sua família, en su familia, na igreja en la iglesia e no mundo. y en el mundo. E quem cuida dele? ¿Y quién cuida de él? Sou eu. Soy yo. É você. Eres tú. Somos nós. Somos nosotros. Então, irmão Ángel, você não precisa pedir perdão Entonces, para a hermano igreja, Ángel, no necesitas pedir perdón a la iglesia, porque ficou afastado. porque Você estava cuidando do reino de Deus. Porque nesse e o passado reino de estabas Deus começa cuidando. na sua casa. Você estava cuidando da sua esposa. en eso estabas cuidando de tu casa, de tu familia, no necesitas pedir perdón. Enquanto isso, Deus estava cuidando. Olha para cá. Y en Levanta cuanto, e eso, olha. en cuanto a eso, levántate y mira, Olha aí. mira, mira. Você vai dar continuidade agora àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Usted ahora le va a dar continuidad en aquello que Dios le ha E entregado en nós sus também, manos. Y como nosotros también, trabalhadores, filhos, hijos, donos dessa fazenda, dueños de esta estancia, vamos fazer essa fazenda crescer através da nossa vida para glorificar o nome do vamos Senhor. a hacer a este campo crecer en nuestras vidas para la gloria de Dios. Amém. Amén. Deus te abençoe. Nos vemos amanhã cedo. Mañana nos vemos temprano aquí.